faça e pede com que faça de ti uma canção. Cristo Senhor, vem nos abraçar com tua majestade. Faz-nos sentir o Espírito do amor que agora nos invade. Abraça a cruz de Cristo, a cruz de Cristo. Abraça a vida que vem da morte, vem ver por onde Cristo andou por nós. Pois o vazio do túmulo comprova a crença boa nova, quer vidas transformar. Cristo Senhor, vem nos abraçar com tua majestade. Faz-nos sentir o Espírito do amor que agora nos invade. Abraça a cruz, a cruz de Cristo, Boa noite, irmão, graça e paz, que todos estejam bem, é o nosso desejo. O tema o tema e a divisa da nossa convenção da Junta de Missões Nacionais este ano é Porque Ele me amou. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João, capítulo 4, versículo 19. Bem, irmãos, eu gostaria de falar alguma coisa sobre oração e missões, continuando a falar sobre esse tema, oração e missões dentro de missões nacionais. E há uma oração que para mim é um exemplo de oração por missões pela sua pátria, pelo seu povo. Essa oração está no Velho Testamento, de alguém que nós estudamos bastante, junto com o pastor Alberto. É a oração de Neemias por seu povo. Quem conhece a história pode ler o capítulo 1, né? E quem não conhece também pode ler o capítulo 1 do livro de Neemias. E vai ver que Neemias soube da situação do seu povo, como estava o seu povo. E ele chega para Deus e fala: Senhor, o Senhor é grande, o Senhor é bondoso, olha para o povo, como está o povo, atenta, Senhor, para o teu povo, como está. Ele suplica a Deus pelo seu povo, mas ele não fica só aí. Logo que ele tem uma oportunidade, ele pede ao rei para que ele vá e faça alguma coisa pelo seu povo. Isso para mim é um exemplo de oração por missões, oração por querer uma transformação do seu povo. É certo quando nós dizemos que nós fazemos missões orando, contribuindo e indo. É certo isso. Mas, irmãos, quantos acham que eu oro pedindo que Deus abençoe os que estão lá. Eu oro pedindo que Deus sustente os que estão lá.
Às vezes é cômodo isso. Mas quantos de nós temos a ousadia de orar como Neemias? Senhor, eu quero ir. Senhor, abençoa o meu povo a partir da minha vida. Abençoa o Brasil usando a minha vida. Abençoa o Brasil usando o que eu tenho. Abençoa o Brasil usando os meus filhos. Envia meus filhos para onde o Senhor quiser. Quantos passam a vida inteira dentro de uma igreja, sem nunca fazer uma viagem missionária para ver a realidade do povo brasileiro em tantos lugares deste Brasil, sem levar o amor de Cristo a pessoas que não têm oportunidade de ir a algum lugar ouvir? Irmãos, o que eu gostaria de dizer para a igreja, para você que está ouvindo, ore. Ore pelo Brasil. Dobre teu joelho, clame a Deus pelo Brasil. Mas você tendo oportunidade, fale ao teu rei. Teu rei é Jesus Cristo. Fale ao teu rei. Meu rei, usa a minha vida. Me envie para falar de Jesus ao Brasil. Use o poder da oração para falar. Use a minha família para levar Jesus Cristo ao Brasil. Use os meus filhos. Os teus filhos que Deus te deu não são teus, são dele. Deixe que ele leve teus filhos para falar do amor de Deus ao Brasil. Ame o Brasil, ore por ele, mas se disponha nas mãos de Deus a fazer a vontade de Deus também pelo Brasil. E que Deus te abençoe, eu tenho certeza que ele vai te abençoar, que ele vai suprir as tuas necessidades, porque nós temos experiência disso na nossa vida. Ele vai suprir as tuas necessidades, ele vai te dar a alegria de ver a recompensa da tua obra sendo feita no poder dele, mas com resultado. Deus te abençoe. Amém. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá, não somente de orarmos pelo nosso país, não somente de contribuirmos pelo nosso país, mas pela oportunidade que o Senhor nos dá de visitar lugares que tão carentes e tão necessários do teu amor, da tua graça, da tua fidelidade. E só assim, quando você tiver, quando eu tiver esse coração disposto nas mãos do Senhor, de não somente orar e contribuir, mas de ir, é que podemos experimentar não somente o que significa ele me amou, eu amo, eu posso amar o meu país, eu posso me consagrar a minha vida ao meu Senhor, porque ele me amou primeiro. Que Deus te abençoe, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar
comprou e restaurou, sempre então me no passado já não mais tem poder, pois novo sou, dele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou e restaurou, sem culpa então me dou. No passado já não mais tem poder, pois novo sou, dele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Boa noite, queridos. Boa noite, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos diante do Senhor neste culto de adoração, de declaração de amor
por tudo aquilo que realmente o Senhor tem nos agraciado, presenciado, mas acima de tudo, pelo Deus tremendo, poderoso que Ele é. Eu gostaria de, dando continuidade ao nosso tema anual, de como viver uma vida que glorifique a Deus mesmo em meio ao sofrimento, eu gostaria de estar lendo com os irmãos na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículos 5 e 6. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6. E diz o texto sagrado assim: do mesmo modo, vós, os mais jovens, sujeitai-vos aos presbíteros, tende todos uma disposição humilde uns para com os outros, porque Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais esta oportunidade que nos dás, de podermos estar te cultuando como igreja, como corpo, como família. Te glorificamos, ó Deus, por cada experiência que o Senhor nos permitiu viver durante esta semana, porque em cada uma delas pudemos ter a convicção de fé de que o Senhor esteve presente conosco, nos dirigindo, nos orientando, suprindo cada uma e todas as nossas necessidades. E agora, Pai, quando abrimos a Tua palavra, que o Teu Espírito tenha plena liberdade, ó Deus, de visitar cada coração e que possa encontrar corações flexíveis, corações abertos, corações aprendentes, para que a Tua palavra não somente ribombeie em nosso coração, mas que faça morada e que edifique a vida de cada um através dos desafios, através da esperança viva que o Evangelho nos confere. É a minha oração, agradecido em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, continuando o nosso tema anual, como viver uma vida que glorifique a Deus em meio ao sofrimento. Domingo passado falamos que para viver uma vida que glorifique a Deus em meio ao sofrimento, Pedro está se referindo aos presbíteros, aos anciãos, aos líderes, dizendo que é necessário ser exemplo para o rebanho. E Pedro então escreve não como uma autoridade, mas ele escreve como um presbítero como eles, como alguém que está no mesmo nível, alguém que foi chamado para servir e está glorificando a Deus através deste chamado. Eu lembro que em 1979, eu estava no interior de Goiás, e o diretor do seminário Palavra da Vida, não do seminário, mas da Palavra da Vida, da organização Palavra da Vida, o pastor Haroldo Heimer estava ali naquela cidade para uma série de conferências. E durante aquele fim de semana, durante aqueles dias que antecediam o fim de semana, melhor dizendo, estava um carro de som passando pelas ruas dizendo: na Igreja Batista, sexta, sábado e domingo, um grande servo de Deus, Haroldo Heimer, pastor Haroldo Heimer, um grande servo de Deus, estará pregando sexta, sábado e domingo na Igreja Batista e tal. E aí então chegou o dia do início da conferência, e então teve toda a apresentação da igreja, e foi muito interessante que quando deram uma palavra para ele, ele foi à frente. Primeiro ele era um instrumentista, tocou o seu instrumento, e quando ele começou a falar, ele disse: eu fico muito honrado em estar aqui nesta cidade, nesta igreja, para estar participando desse momento tão especial na vida desta igreja. Só que houve um pequeno equívoco durante
a minha apresentação, porque eu estava ouvindo o carro de som passando, dizendo que eu estaria aqui nesta igreja um grande servo de Deus. E então o equívoco foi o seguinte: não existe grande servo, só existe servo de um grande Deus. E é essa a visão que Pedro tinha quando ele se relaciona, quando ele se reporta àqueles presbíteros que estavam na dispersão, forasteiros ali, no ponto na Ásia, Capadócia, Bitínia e Galácia. Então ele escreve àqueles pastores, àqueles presbíteros, os alertando quanto à responsabilidade que eles tinham como líderes daquelas almas que o Senhor tinha colocado sob a sua responsabilidade, alertando quanto ao cuidado do pastoreio, cuidado esse que deveria ser exercido não por obrigação, mas espontaneamente, não por interesse em ganho ilícito, mas de boa vontade, não como dominadores dos que foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho, mas também alertando para que eles não ficassem decepcionados com relação à resposta das pessoas, porque a recompensa real só viria quando eles chegassem diante do Senhor para receber dele a coroa imarcessível da glória. Então concluí com Pedro dizendo que as coisas estavam ficando difíceis, indo de mal a pior, mas se o presbítero quer glorificar a Deus em meio ao sofrimento, ele deve estar alerta quanto à sua responsabilidade de dirigir o rebanho de Deus como exemplo. Hoje eu gostaria de estar abordando o tema de que, se quero viver uma vida que glorifica a Deus em meio ao sofrimento, é necessário ter um espírito de humildade e uma disposição para humilhação. E olhando para o dicionário, nós vemos que humildade é a virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, é modéstia, é ser revestido de um espírito de simplicidade. A humildade é um sentimento de extrema importância, porque faz a pessoa reconhecer as suas próprias limitações. Ela sabe o que ela é, onde ela está, como ela está, e sem se ufanar, sem se orgulhar. E humilhar-se é a virtude caracterizada pela ação ou efeito de se submeter, de render-se, de sujeitar-se. É o que vemos no exemplo máximo do Senhor Jesus, quando disse que ele não veio para ser servido, mesmo ele sendo o Senhor da glória, o Criador de todas as coisas, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua própria vida em resgate de muitos. Está isso lá em Mateus capítulo 20, versículo 28. E como Paulo o descreve ali em Filipenses 2, 5 a 8, Paulo registra o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas, pelo contrário, ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente de morte e morte de cruz. Paulo está dizendo, tende esse mesmo sentimento. O sentimento de alguém que poderia se ufanar por ser o Criador, por ser o Senhor, mas ele se esvaziou, ele se humilhou para que a vontade do Pai fosse concretizada em sua vida e através da sua vida. Então, depois dos presbíteros,
Então, Pedro se dirige aos jovens, e no versículo 5 ele diz: do mesmo modo, vós, os mais jovens, sujeitai-vos aos presbíteros. Pedro agora se dirige aos cristãos mais jovens, especificamente sobre um assunto que a maioria das pessoas prefere ignorar, que é o tema da submissão ou da insubmissão. Todavia, o termo usado por Pedro, que significa mais jovens, mas eu creio que a semelhança de presbítero, que não significa apenas um ancião, aquele que é mais velho em idade, isso tem peso sim, mas não é somente isso, mas aquele que é maduro na fé, aquele que tem uma experiência vivida com o Senhor. Eu creio que Pedro está usando esse termo também, mais jovens, não apenas aos mais jovens no sentido de mais novos em idade, mas também na fé, na sua experiência cristã e na imaturidade que caracteriza essa fase que é a juventude, que pela própria imaturidade é possível que fossem tentados a se rebelarem contra os presbíteros, contra os pastores mencionados no versículo 1, como nós falamos domingo passado. E é bem interessante, porque sempre houve e sempre haverá choque de gerações, e isso traz insubmissão, rebeldia, insubordinação, porque é marca da natureza caída do ser humano, do meu pecado, da minha imaturidade. Eu lembro que quando, na minha adolescência, papai ouvia Vicente Celestino, Nelson Gonçalves, Isaurinha Garcia, Valdir Azevedo e por aí vai. Enquanto eu e os da minha idade ouvíamos Beatles, Rolling Stones, Roberto Carlos e a turma da Jovem Guarda, e eu ficava pensando, eu não entendia como o papai podia gostar daquilo. Não é possível. Parece que é uma coisa de outra galáxia. Como uma pessoa pode gostar daquilo? Daquele estilo de música, daquele tipo de coisa? Que coisa dinossáurica. Mas, hoje, eu creio que é o que pensam a maioria dos jovens sobre a minha geração. Pedro não está aqui fazendo a apologia à censura, retaliação, ou que os mais jovens deveriam ser sufocados, calados, sem espaço de trabalho na igreja, como infelizmente acontecia num passado não muito distante, quando os jovens eram impedidos de exercerem devidas ou diversas competências, mas apenas que mostrassem deferência, respeito, reverência aos de idade mais avançada e às suas experiências. Esse era o sentido de que Pedro estava colocando. Não sufocar os jovens, não calar os jovens, mas que eles atentassem para um espírito de humildade e sujeição à liderança, os mais velhos, aqueles que tinham maior experiência. Pedro está exortando assim os mais jovens a se sujeitarem, submeter-se, respeitarem os presbíteros, os pastores, os líderes. É interessante que o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, ele registra isso. Ele diz: lembrai-vos dos vossos líderes, que vos pregaram a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida, imitai-lhes a fé. O que a outra tradução, Nova Visão Transformadora, diz: lembrem-se dos seus líderes que lhes ensinaram a palavra de Deus. Pensem em todo o bem que resultou da vida deles e sigam o seu exemplo. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Olha a vida do seu líder. Veja o resultado da sua fé e imite. E no versículo 17 desse mesmo capítulo 13 de Hebreus, eu
compartilhei o versículo 7, e no versículo 17 ele diz: obedecei a vossos líderes, sendo-lhes submissos, pois eles estão cuidando de vós, como quem há de prestar contas, para que o façam com alegria e não gemendo, pois isso não seria útil. O escritor aos Hebreus está dizendo: olha, obedeçam aos vossos líderes. Se você quer ser um bom líder, você tem que aprender a ser um bom liderado. Seja submisso ao seu líder. Não naquilo que certamente, porventura, ele esteja fazendo de errado, mas se ele está orientando na palavra de Deus, olhe o exemplo da sua vida e procure imitá-lo. Em seguida, Pedro fala a toda a comunidade, compartilhando orientações importantes sobre como deveriam permanecer firmes na fé. A ideia é como os pastores se submetem ao Supremo Pastor, o rebanho deveria se submeter aos seus pastores. Pedro sabia que uma prova de fogo, uma perseguição, problemas muito sérios, circunstâncias difíceis, estava ocorrendo no meio daquele povo chamado de Deus, e desejava então que toda a igreja estivesse preparada para esse momento. Então Pedro adverte seus leitores sobre como glorificar a Deus durante essas perseguições, durante todas essas circunstâncias adversas. E ele então diz, ainda no versículo 5, tende todos uma disposição humilde uns para com os outros. Agora, Pedro passa a uma aplicação geral do dever de humildade, que certamente inclui e pertence, ou pelo menos deveria fazer parte de todos os membros da igreja, sem nenhuma exceção, dos menores aos mais velhos. Há uma disposição de humildade de uns para com os outros. Não cada um entendendo o que é melhor, mas que cada um pudesse estar se colocando numa disposição de humildade para que esse relacionamento cristão, para que esse amor pudesse fluir através do seio da igreja. O que Pedro seguramente está me ensinando é que um rebanho insubmisso torna o ministério dos pastores muito difícil, da liderança muito difícil. Então, respeitar a liderança é um dos requisitos mais importantes para o desenvolvimento saudável da igreja, e não somente da liderança no sentido pastor, mas de toda a liderança que compõe a estrutura da igreja. Pedro, então, está usando a figura daquela toalha que Jesus usou, cingindo-se e lavando os pés dos discípulos. É o que ele está recomendando aqui. Agora, por quê? E continuando o texto, ele diz, porque Deus se opõe aos arrogantes. Então, para fundamentar seu apelo quanto à humildade e submissão, quanto a apoiar o seu apelo a essa humildade e submissão, Pedro parafraseia um ditado favorito encontrado em várias formas ao longo do Antigo e Novo Testamento. No Salmo 138, 6, diz o seguinte, o salmista: o Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Provérbios 3:34, Salomão diz, certamente Deus escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. E em Mateus 23:12, nós lemos o escritor sagrado dizendo, quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será
exaltado. Deus resiste aos soberbos. Se há algo que Deus não suporta, é a arrogância, é a soberba, é o ufanismo dentro do seio da igreja. E Salomão, em Provérbios 16:5, declara: o Senhor detesta os arrogantes, com certeza eles não ficarão impunes. Mas não somente pelo fato de que Deus se opõe aos arrogantes, mas porque eu tenho que ter esse espírito de humildade de uns para com os outros, porque através disso Deus dá graça aos humildes. Não somente Deus se opõe aos arrogantes, mas Deus dá graça aos humildes. Como disse, se por um lado Deus resiste aos arrogantes, aos soberbos, aos orgulhosos, por outro lado, os humildes são recompensados com provisões abundantes da graça divina. Podem tomar posse da vida plena e abundante que o Senhor Jesus Cristo prometeu lá em João 10:10, quando ele disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância, em vida em toda a sua plenitude. É isso que Pedro está querendo que a igreja, naquela circunstância de sofrimento, de perseguição, pudesse entender. É isso que Pedro está querendo que eu entenda, que você entenda. Que a minha arrogância, a minha soberba, o meu orgulho só vai trazer dissabor uns para com os outros e ao coração de Deus. Mas a humildade projeta do coração de Deus para o coração daquele que se coloca em disponibilidade a Deus, graça abundante. Paulo declara isso em 2 Coríntios 12:10, quando ele estava passando por um problema difícil e por 3 vezes ele roga ao Senhor que tirasse aquele espinho da carne, mas então Deus responde para ele que a sua graça era suficiente. Deus respondeu para Paulo: a minha graça se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo então entendeu que não precisava de mais nada além da presença graciosa, poderosa e misericordiosa de Deus em sua vida. Então, Pedro, no versículo 6, ele não fica simplesmente no fato de eu me colocar como uma pessoa com espírito humilde, mas ele vai mais fundo. Ele diz: portanto, humilhai-vos. Interessante que, como falei no início, humilhar-se é a virtude caracterizada pela ação ou efeito de me submeter, de me render, de me sujeitar. Mas aqui a ideia não é simplesmente se humilhar, mas deixar-se humilhar, aceitar as humilhações como Cristo aceitou sem revidar. Quando eu estava no seminário, um professor disse em sala de aula: tudo que o Senhor te der, receba com gratidão, com alegria, mas sempre com as mãos abertas. Nunca feche, dizendo: isso é meu, agora isso é meu. Porque se um dia ele resolver tirar, como no caso de Jó, se as mãos estiverem fechadas, vai ser muito mais doloroso. Mas se as mãos estiverem abertas, vai ser muito mais fácil aceitar aquilo que Deus dá, aquilo e Ele mesmo pode tirar. Pedro diz: humilhai-vos, não para qualquer coisa, ou qualquer ser, mas ele diz: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. O que Pedro está dizendo é que não somente eu tenho que me portar como uma pessoa humilde entre os meus irmãos no horizontal, mas eu devo me humilhar ou deixar ser humilhado diante de Deus, debaixo da poderosa mão de Deus. Pedro está certamente levando os seus leitores à lembrança do que
o Velho Testamento deixa registrado sobre a poderosa mão de Deus. A poderosa mão de Deus, quando o povo de Israel ouvia essa expressão, representava duas coisas para eles. E primeiro, a disciplina. A poderosa mão de Deus significava: Deus está pesando a minha mão por causa do meu pecado. Em Êxodo 3:20, nós lemos o seguinte: por isso, Deus dizendo: estenderei minha mão e ferirei o Egito com todos os prodígios que farei no meio dele. Depois disso, ele vos deixará sair, quando Faraó não queria deixar o povo sair do Egito. No Salmo 32, versículo 4, Davi registra o seguinte: porque a tua mão pesava sobre mim de dia e de noite, o meu vigor se esgotou como no calor da seca. Então, para o povo judeu, a mão de Deus tinha primeiramente o significado de disciplina. A mão de Deus estava pesando sobre o povo, a mão de Deus estava pesando sobre Davi por causa do seu pecado. Mas não somente eles tinham essa conotação de a poderosa mão de Deus ser disciplina, mas também libertação. Quando lemos Ezequiel capítulo 30, ou melhor, capítulo 20, versículo 34, nós lemos o profeta Ezequiel dizendo o seguinte: e vos tirarei do meio dos povos, e vos congregarei das nações para as quais fostes espalhados, com mão forte e com braço estendido e com indignação derramada. Então, da mesma forma que o povo entendia a poderosa mão de Deus como sendo algo disciplinar, também eles entendiam como um fato libertador. Deus estava colocando a sua mão poderosa para libertar o povo daquela escravidão. Dessa forma, então, quando Pedro diz aos seus leitores: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, o que ele está querendo dizer é: aceite, se submeta a tudo que vem de Deus. Reconheça Deus em todos os seus caminhos. Entenda que Deus está permitindo que você passe por esse momento de sofrimento, de espinho, de vale, de deserto, porque Ele tem um propósito nisso. Eu estava compartilhando essa semana com uma pessoa sobre o quanto Davi me inspira, me ensina pela convicção que ele tinha sobre a suficiência e soberania de Deus na sua vida. Nós não vemos em momento algum, em texto algum, Davi insinuando que aquilo que estava acontecendo na sua vida era fruto de obra do diabo. O diabo está fazendo isso, o diabo... Não! Mas que assim como a sua vida pertencia a Deus, nada poderia acontecer na vida dele, com ele, se não houvesse a permissão de Deus. É isso que a Bíblia ensina. Nós precisamos enxergar mais Deus agindo na minha vida através de disciplina, através de libertação, de envolvimento da minha vida, do que estar colocando a culpa em A, em B, em C, de fulano, cicrano. É Deus que está me colocando nesse momento, se eu estou vivendo uma vida que glorifica a Ele. Claro que, como nós já falamos num texto anterior, se eu estou pagando por coisa errada que eu fiz na minha vida, não está acontecendo nada de anormal. Mas, se eu estou sofrendo por amor a Cristo, se há perseguição por amor a Cristo, e se tudo que está acontecendo é porque eu estou vivendo de maneira que glorifique a Deus, então
tudo que está acontecendo na minha vida e na sua vida neste dia, nesse momento, é porque Deus está permitindo. Humilhar-me sob a poderosa mão de Deus é reconhecer que somente a sua vontade e não a minha é boa, agradável e perfeita. É deixar que Ele, o Senhor, conduza a minha vida. Mesmo em meio às circunstâncias adversas, às tempestades da vida, em meio ao sofrimento, eu preciso reconhecer que Deus está comigo, como Ele prometeu, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Somente quando eu tomo a minha cruz e crucifico nela a minha vontade, para que a vontade de Deus seja feita, é que posso experimentar no que mais precioso, sobrenatural, majestoso Deus tem preparado para a minha vida. E por que ou para que Pedro diz, portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus? Para quê? E o versículo 6 conclui, para que ele, a seu tempo, vos exalte. O que Pedro está dizendo é que não é no meu tempo, mas no tempo de Deus. Não é quando eu quero que as coisas vão ser resolvidas. É no tempo de Deus, porque Ele sabe qual é o melhor tempo. E o tempo de Deus não tem nada a ver com o meu tempo. Quantos perdem a oportunidade de serem tremendamente abençoados por Deus, porque não têm paciência de esperar e ver como Deus age de maneira perfeita no tempo dele. Como Davi disse no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Com paciência, eu esperei, não quis atropelar o tempo, mas eu esperei no tempo de Deus, e no tempo de Deus, Ele tirou os meus pés da lama, colocou meus pés sobre a rocha, Ele colocou nos meus lábios um cântico novo. Essa experiência que Pedro está querendo que eu experimente, que você experimente. Aqueles que estavam sofrendo por causa de Cristo, poderiam então ser encorajados pelo fato de que a mesma mão poderosa que os permitiu sofrer também os exaltará. Eu posso ter essa convicção de que eu posso estar passando por uma tempestade, porque eu creio que Deus está conduzindo a minha vida e no tempo dele, Ele vai me honrar, vai honrar a minha fé, vai me exaltar. Por isso que Tiago, no capítulo 4, versículo 10, diz, humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. O que Pedro está dizendo àqueles irmãos peregrinos e dispersos, e para mim e para você, é que devo me submeter à poderosa mão de Deus para que Ele me exalte. A exaltação não vem de quem quer que seja, desse fulano, do ciclano, do reconhecimento desse ou do outro, mas do próprio Deus. Essa é a grande boa nova do Evangelho. A mão poderosa de Deus dirige o destino da minha vida, dirige o destino da sua vida, dirige o destino do seu povo. Assim sendo, esse conhecimento, tendo esse conhecimento e tomando posse dessa promessa, eu posso louvar a Deus por não ser escravo do acaso ou da circunstância da vida. Pelo contrário, estou sendo guiado pelas mãos poderosas e bondosas de um Deus que está por trás de toda e qualquer circunstância da minha vida, que está por trás de toda e qualquer circunstância da tua vida. Assim, eu queria concluir a reflexão desta noite, dizendo que Pedro está dizendo que eu preciso ter um espírito humilde diante dos irmãos e deixar-me humilhar diante da poderosa mão de Deus, para que eu o glorifique, mesmo em meio ao sofrimento. Que Deus te abençoe. Vamos orar.
Pai querido, muito obrigado por mais este momento de culto. Muito obrigado por teu amor, por tua fidelidade, por teu cuidado e porque mesmo no meio do sofrimento, como acabamos de ver na tua palavra, a tua mão poderosa continua a dirigir as nossas vidas. Continua dirigindo a minha vida, a vida do meu irmão, a vida da sua igreja. Muito obrigado, Pai, por este momento tão especial de culto. Que o teu Espírito continue a ministrar sobre cada vida, sobre cada família. É o desejo do meu coração, é a minha oração, em nome de Jesus. E que o mesmo Deus da paz nos santifique em tudo, que o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois fiel é o que nos chama, o qual também nos fará. Amém. Que Deus o abençoe. Uma boa semana em nome de Jesus. Deus está presente, Deus está presente entre pecadores como nós. Deus está presente, Deus está presente. Deus está presente, pronto a perdoar. Deus está presente, Deus está presente entre pecadores como nós. Deus está presente, Deus está presente, Deus está presente, pronto a perdoar. Deus irá ouvir nossa oração, nosso fardo vai sobre si levar, pois Deus está presente, pronto para salvar, pronto para ajudar. Deus está